Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com duas ferramentas fundamentais para qualquer desenhista do AutoCAD. Essas ferramentas são Trim e Extend. Nós vamos ver todo o funcionamento de cada uma e, ao final, visualizar que elas se relacionam, fazendo com que o usuário inicie somente um comando e possa utilizar tanto Trim ou Extend. Aqui nós temos um desenho onde nós vamos poder aprender a trabalhar com as ferramentas Trim e Extend, que são fundamentais para quem desenha no AutoCAD. Eu vou mover essa linha verde aqui para dentro das minhas linhas amarelas, de forma a gerar um limite aqui, antes da linha verde e depois da linha verde, tá certo? A ferramenta Trim, ela nos auxilia a cortar pedaços de uma linha ou de várias linhas, utilizando um objeto cortante. Então é como se nós escolhêssemos essa linha aqui para cortar um dos lados das linhas amarelas, tá certo? Para isso eu inicio o comando Trim, digitando Trim, ou simplesmente TR, ou então eu clico aqui no Trim. Se eu clico no Trim, ele pede para que a gente selecione, olha aqui, os Cutting Edges, que são os objetos cortantes. Então eu clico nele, pressiono Enter, informei para o AutoCAD que é essa linha que vai cortar a linha amarela. Então, por exemplo, se eu quero cortar esse pedacinho, eu clico aqui. Se eu quero cortar esse, eu clico aqui. Se eu quero cortar mais de um, eu clico e arrasto, selecionando todos eles. Está vendo que está ficando cinza ali? Ó? Selecionei, cortei todos eles. Inclusive, tem uma outra forma de utilizar o Trim, que é não selecionando o objeto cortante. Você digita Trim, pressiona Enter de novo, e aí o AutoCAD ele busca sozinho o objeto cortante, tá vendo? Então, só de eu clicar aqui, ele já entende que o objeto cortante é a linha verde, porque essa linha amarela ela é cortada pela linha verde, tá certo? Agora, olha que interessante o comando Extend. Eu vou copiar essa linha amarela aqui, para quê? Para que eu possa estender essas linhas amarelas. Inclusive, vou mover ela um pouquinho para cima aqui, ó. Tá? O Extend ele serve para estender segmentos de linha até uma linha próxima. Então, como que eu inicio ele? Eu inicio com o EX de Extend, ou completo a palavra digitando Extend, ou aqui em Trim, olha só, eu clico nessa setinha e escolho o Extend. O que eu tenho que fazer? No Trim eu seleciono o objeto cortante. Aqui no Extend eu seleciono um objeto que servirá como base para que a linha seja estendida até ele. Então, se eu quero estender as linhas amarelas até a linha verde, eu seleciono ela e pressiono Enter. Aí é muito simples, é só eu clicar na linha que eu quero que seja estendida. Só de posicionar o meu cursor, presta atenção, ele já mostra para mim como ficaria o resultado. Então, olha só que interessante, se eu clico aqui, beleza, se eu clico aqui também. Quando eu posiciono o meu cursor aqui, dá certo. Quando eu posiciono aqui, aparece aquele símbolo ali de que é impossível. Por quê? Porque essa linha amarela, ela não visualiza a linha verde aqui na frente dela. Então, o que eu faço? Eu movo aqui, tá? Para que eu possa estender essas duas linhas. Então, ó, EX, Enter de novo. Não preciso selecionar, igual o Trim, tá vendo? Seleciono as duas de uma vez e estendi. O mais legal é que eu vou copiar agora essa linha amarela aqui, ó, na verdade a linha verde, e vou mostrar para vocês que o Trim e o Extend eles estão relacionados. Então, se eu inicio o Trim aqui e corto esses pedaços aqui, olha só que interessante. Eu posso agora, com o comando Trim iniciado, trocar ele para Extend simplesmente pressionando Shift. Então, se eu mantenho o Shift pressionado, o meu comando age como Extend. Se eu não mantenho o Shift pressionado, ele trabalha como Trim. Nesta aula, nós vimos como trabalhar com as ferramentas Trim e Extend no AutoCAD 2015. Vimos que o procedimento é simples, bastando ao usuário escolher qual será o objeto que vai cortar ou servir como base para que as linhas sejam estendidas. Além disso, nós vimos que os comandos Trim e Extend se relacionam, bastando ao usuário pressionar a tecla Shift para trocar o funcionamento do comando.